Lendas, ouro e a fundação de um estado. A história do Brasil, a gente sabe, é cheia de momentos incríveis. Mas olha, poucos são tão cinematográficos quanto a origem de Goiás. Uma história que foi literalmente forjada no fogo e na astúcia de um homem que acabou virando um mito. Pensa comigo por um instante. E se fosse possível colocar fogo na água, fazer um rio inteiro se transformar em chamas? Parece coisa de mágica, né? Ou talvez um poder que não é deste mundo. Pois é, foi exatamente esse medo, o medo de ver os rios pegando fogo, que um bandeirante usou como arma. Uma arma psicológica para conseguir desvendar um segredo que estava guardado a 7 chaves e encontrar o ouro que daria início à história de um dos maiores estados do Brasil. Então, bora mergulhar nessa história? A primeira parte a gente pode chamar de O Diabo do Rio. Ou, se preferir, o truque que destravou uma fortuna gigantesca. Beleza, vamos voltar um pouco no tempo. A gente está lá no finalzinho do século XVII. O bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva está no coração do que hoje é o Brasil. E a missão dele era bem clara, bem direta: encontrar ouro. Só que tinha um probleminho, né? Um grande obstáculo. Os povos originários que viviam ali sabiam onde estavam as minas, mas, claro, não tinham a menor intenção de contar para ele. E é aí que entra a genialidade, ou a malandragem. O Bueno da Silva bolou um plano super audacioso, quase uma peça de teatro. Ele reuniu os líderes indígenas, pegou uma vasilha, despejou aguardente ali dentro e... task! Ateou o fogo. Imagina a cena. E com as chamas dançando, ele solta a ameaça, o golpe de mestre. Ele disse que ia fazer a mesmíssima coisa com os rios, com a fonte de vida deles. O resultado? Pânico. Pânico total. Eles viram aquilo e pensaram que era um poder sobrenatural. Não teve jeito, eles cederam e mostraram o caminho das minas. E foi ali, naquele momento de puro terror, que nasceu um apelido que ficaria para sempre na história do Brasil. Os indígenas, apavorados, saíram gritando Anhanguera, Anhanguera. Na língua deles, isso queria dizer algo como diabo velho ou espírito maligno. E o apelido, bom, o apelido pegou. Bartolomeu Bueno da Silva virou, para todo sempre, o Anhanguera. Certo, o ouro foi encontrado, mas a história não acaba aí. Longe disso. Agora, ela ganha um ar de mistério. Vamos para a segunda parte, a descoberta esquecida. Uma terra de maravilhas que, simplesmente, se perdeu no tempo. Olha, a estratégia do Anhanguera funcionou. E como funcionou? Ele achou ouro, muito ouro. Conseguiu pacificar a região, entre aspas, né? Ele voltou para São Paulo como um herói, carregado de riquezas. Mas essa história tem um lado bem pesado, bem sombrio, porque junto com o ouro, ele levou muita gente como prisioneira, muitos dos indígenas que viviam ali e que antes guardavam aquele segredo. E aí, acontece uma coisa muito bizarra. Silêncio. Um silêncio que durou 36 anos. Pensa nisso. Um lugar lotado de ouro, um verdadeiro Eldorado brasileiro, simplesmente é esquecido. Cai no esquecimento total. Por mais de 3 décadas, ninguém tocou no assunto da tal decantada Terra das Maravilhas. Para a gente entender melhor essa lacuna, lá por 1682 acontece a primeira descoberta. Aí, um buraco na história, um vácuo de quase 40 anos. E, de repente, em 1719, aparece um novo plano. Mas quem teve essa ideia? E é isso que leva a gente para a terceira parte dessa saga, o legado do Anguera. A missão de um filho para retomar essa história. E aqui, atenção, porque esse é um ponto que pega muita gente em prova, em concurso. Existiram 2 Bartolomeu Bueno da Silva. Tem o pai, que é o Anhanguera original, o cara da primeira expedição, e tem o filho com o mesmíssimo nome, que viu tudo aquilo acontecer quando tinha só 12 anos. Ele era basicamente o herdeiro daquela missão que tinha sido esquecida. Mas por que o filho quis voltar depois de tanto tempo? A motivação, segundo os registros, foi bem clara. Ele foi seduzido pelos grandes prêmios que se ofereciam. Ou seja, promessas de grana, de títulos, de honrarias, a ambição de ser reconhecido pela coroa portuguesa fez ele bolar um plano para voltar para lá. Só que é exatamente aqui que a história vira uma briga, uma disputa pela narrativa. E a gente chega na nossa última parte, a disputa pela história. Afinal, quem realmente botou essa missão de pé de novo? E o ponto central da treta é esse aqui. Existem 2 versões completamente diferentes para o mesmo fato. De um lado, a gente tem a versão do filho. Segundo ele, a iniciativa foi toda dele. Ele que foi até o governador de São Paulo, o tal do Dom Rodrigo César de Menezes, e se ofereceu para liderar a expedição.
Do outro lado, tem a versão do governador, e aí a história muda. Ele diz que foi ele quem convocou o Bueno, que deu a ordem para ele ir lá e cumprir a missão. E o governador não estava de brincadeira, não. Ele tinha um documento oficial para provar o que ele estava falando. Numa carta que ele mandou direto para o rei de Portugal, Dom João V, ele escreveu, e a gente pode citar, mandei chamar Bartolomeu Bueno à minha presença, cometendo-lhe então a missão. Ou seja, a história oficial, aquela escrita por quem tinha o poder, deu todo o crédito para o governador. E aí fica a pergunta no ar, né? A história oficial, o papel, deu crédito para o poder, para o governador. Mas quem foi que realmente reacendeu essa chama por Goiás? Foi a ambição do filho, do herdeiro de uma lenda que guardava na memória aquela terra cheia de ouro? Ou foi só a ordem de um burocrata querendo fama e glória para a coroa? A resposta para essa pergunta, no fundo, não fala só sobre o passado. Fala sobre como a própria história é escrita.